A paz do Senhor Jesus. Por gentileza, tomai os vossos assentos. Alegria em estar aqui nessa casa para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Quero louvar a Deus em primeiro lugar por esse privilégio. Há 10 anos atrás eu congreguei nesta igreja. Fui pastoreado pelo pastor João. E retornar aqui, pastor João, depois de 10 anos, é uma alegria muito grande. O senhor, pastora Kátia, só a eternidade há de recompensá-lo por tudo quanto o senhor fez por nós durante o tempo que estivemos aqui. Deus abençoe. Aqui temos grandes amigos, como o maestro Melk, cantora Sandra. São amigos nossos. E eu louvo a Deus pela vida deles. Pastor Claudenilson, que está ali com a gente, sempre nos abençoa lá no Tocantins. Hoje nós estamos morando no Tocantins. Já vi ali pastor Antônio Márcio, nosso amigo. Mês que vem vai estar com a gente. Deus abençoe. É um prazer estar aqui hoje, acompanhado da minha esposa. Alegria estar com vocês. Eu posso adorar o Senhor com vocês antes de ministrar. Será uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, de Lucas, capítulo 10. Mas antes eu gostaria de adorar o Senhor com louvor, não dó maior, por gentileza. Com toda a igreja. Quantos vieram para adorar a Ele aqui? Não por um dia, não por uma noite, não por uma estação, mas o nosso desejo é adorar a Ele por toda a nossa vida. Oh glória! Por toda a nossa vida. Um dia alguém me perguntou: você não tem vontade de cantar no secular e gravar e... Não. Eu nasci para adorar a Ele por toda a minha vida. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Chave, fogo e terremotos, ventos fortes que passou. Eu já vivi tantos perigos, mas tua voz que me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Oh, cante, vai. Não há ferros que se fechem diante da tua voz. Não há doença, não há que fiquem de pé diante, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem.
poderoso que Ele coloca limite no mar. Ele abre porta onde nem parede tem. Esse é o nosso Deus. Acalma a tempestade. Põe um ponto final na fúria do mar. Oh glória, solte a sua voz e cante. Não há ferrolhos, cante, que se fechem. Não há doença, não há que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, o verso 25 a seguir. Uma parábola bastante conhecida da igreja. E nós vamos pensar em poucos minutos aqui sobre esse texto. Todos encontraram? Digam amém. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, com uma parábola, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, o espancando, se retirando, deixando o meio morto. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, e deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para a sua estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Feche teus olhos, Pai. Fale conosco nesta hora. Queremos ouvir a tua palavra. Que possamos sair daqui, assim como um homem prudente, depois de ouvir e praticar para a glória do teu nome. Amém? Queridos, esse é um texto muito conhecido, e eu sei que boa parte da igreja, se não toda, já ouviu uma ministração sobre esse texto. Quando um doutor da lei se aproxima de Jesus, fazendo-lhe uma pergunta e dizendo: mestre, como faço para herdar a vida eterna? Jesus lhe responde fazendo outra pergunta e diz: como está escrito? E como lês ou como interpreta? Versículo 27, ele vai dizer: olha, amarás o teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Jesus olhou para ele e diz: olha, respondeu certinho. Respondeu como deveria responder. Jesus olha para ele e diz: então fazei isso e viverás. A pergunta dele era: como viver a vida eterna? Jesus diz: então, faça isso, viva isso e viverás. Era como Jesus estivesse olhando para aquele mestre da lei e dizendo para ele: na teoria, você tirou nota 10. Mas como está na prática? Porque Jesus diz: olha, fazer isso, praticar isso, coloca em prática e viverás. Era como se Jesus, entre linhas, estivesse dizendo: na teoria você arrebentou, mas como está na prática? Era como Jesus estivesse dizendo: porque a vida cristã, ela é muito mais prática do que teoria. E se a gente olhar, nós vivemos em uma geração que a gente conhece muito a teoria. Mas é como Jesus estivesse dizendo: e a prática? Como estás? Como está a vida diária? Ele olha para Jesus e faz uma outra pergunta e diz: mas quem é o meu próximo? E aí então Jesus vai lhe propor uma parábola. Porque, pastor Claudenilson, Jesus não apontava erro de ninguém, mas Jesus ia expondo uma parábola e deixando que a pessoa se encaixasse dentro dessa parábola. Jesus ora falou da parábola do joio e do trigo. Quem é você? É o joio ou é o trigo? Jesus ia propondo a parábola do filho pródigo. Quem é você? O pródigo que saiu ou o pródigo que está dentro? E agora ele vai propor uma parábola dizendo do homem que desce de Jerusalém para Jericó. Cai na mão dos salteadores. Passa o sacerdote, passa o levita, e ambos vê e passa de longe. Mas por último, passa o bom samaritano, que vê, se aproxima, unta as feridas, coloca azeite, coloca vinho, coloca aquele homem ferido sobre o seu animal e leva para um lugar de segurança e cuidado. Esse texto nos faz repensar algumas coisas, porque esse homem que decide descer de Jerusalém para Jericó, e se a gente for analisar todas as nossas decisões, trará consequências, seja elas positivas ou negativas. Mas esse homem decide sair de Jerusalém, conhecida como lugar da adoração. E ele decide ir para Jericó, conhecido como lugar amaldiçoado. Até porque, se você ler Josué, quando o povo conquista Jericó, Josué diz: amaldiçoado é quem decide erguer essa cidade. Quando levantar e colocar o primeiro tijolo, um filho vai morrer. Quando colocar as portas da inauguração, um outro filho morrerá. Aquela cidade era amaldiçoada. Esse homem decide sair do lugar da adoração para ir para um lugar amaldiçoado. Permita abrir um parênteses, porque Jericó foi amaldiçoado até o dia em que Jesus colocou os pés lá dentro. Quando Jesus colocou os pés na cidade de Jericó, curando um cego de Jericó, toda a maldição que havia naquela cidade é quebrada. Por quê? Porque aonde Jesus chega, aonde a cruz de Cristo chega, toda maldição
é quebrada. Você que está aqui, ou você que está pela internet, quem sabe você está me ouvindo e dizendo: na minha casa a gente sofre, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai chegou até mim, mas se a cruz de Cristo chegou até você, toda maldição é quebrada em Cristo Jesus. Pastor, na minha família tem uma maldição de vício desde o meu bisavô. Se a cruz de Cristo chegou na sua vida, toda maldição é quebrada. Você pode dizer glória a Deus? A cruz de Cristo já chegou aí, sim. A cruz de Cristo já chegou aí. A Bíblia diz: não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Esse homem desce, a consequência dele é terrível, apanha, é ferido, não só espanca, mas tira a roupa dele, deixa ele nu. O que é deixar ele nu? É tirar dele a capacidade de reagir para recuperar o que foi roubado. De vez em quando a gente vê cenários como esse, os ladrões roubam ainda, deixa a pessoa nu para tirar a capacidade da pessoa voltar para recuperar. É exatamente isso que hoje o nosso inimigo faz com a gente, ou quer fazer conosco. Hoje o interesse dele não é roubar bens, carro, casas. Não. O interesse dele é roubar sonhos, projetos, chamadas, ministério, seu casamento, a sua família. É destruir o seu lar, é destruir a sua casa. E tudo que ele quer é uma oportunidade de alguém que no meio do percurso decidiu errado. Esse homem decide errado, e agora está caído à beira do caminho, quase morto. Para a gente ganhar tempo, o primeiro que passa é o sacerdote. Diga comigo, o sacerdote. Sacerdote é aquele que é chamado para cuidar do povo. Só que na nova aliança, quando fala de sacerdote, a gente já olha para o anjo, para o pastor da igreja. Mas na nova aliança, você é um sacerdote. 1 Pedro 2,9 vai dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Você é um sacerdote. Esse sacerdote que foi chamado para cuidar do povo, ele olha, vê aquele homem caído, ferido, e a Bíblia diz, pastor Claudenilson, que ele decide passar de longe. Ele vê, mas passa de longe. Ele não quer se envolver. Ele não quer se misturar. Ele não quer se envolver com quem está caído e com quem está ferido. Ele não quer colocar a imagem dele perto de alguém que está ferido. Ele não quer colocar a reputação dele perto de alguém que está caído no chão. E ele decide passar de longe. O William Barclay vai dizer que esse sacerdote poderia estar com Números 19:11, que quem tocasse no cadáver por 7 dias ficaria imundo. E ele diz que para o sacerdote o templo e a liturgia cerimonial valia mais do que a dor daquele homem caído e ferido. Entenda isso. Porque às vezes o nosso legalismo, às vezes em nome da nossa religião, do nosso bom nome, a gente não quer estar perto de quem está ferido. E se o nosso sacerdócio não é para recuperar alguém, o nosso sacerdócio está doente também. Oh glória!
Se o nosso sacerdócio não está servindo para ajudar quem está ferido, eu posso estar pior do que quem está ferido. Esse sacerdócio, ou melhor, esse sacerdote vê e passa de longe. Mas não só esse sacerdote, como o levita, a Bíblia diz que de igual modo, vendo, passou de lado. O interessante é que esse igual modo, ele quer dizer da mesma forma, o mesmo comportamento, agiu igual. Por que que o levita, entenda isso, querido, por que que o levita tem o mesmo comportamento do sacerdote? Por que que o levita faz exatamente como o sacerdote? Porque o sacerdote era referência para o levita. Vou repetir. O sacerdote era referência para o levita. E é por isso que o levita se comporta igualmente, do mesmo modo que o sacerdote. Nós nos tornamos parecidos com quem a gente anda. Há uma frase que nós somos a média das 5 pessoas que nos relacionamos. Esse levita, ele vai ter o mesmo comportamento, a mesma atitude do sacerdote. E hoje, filho de pastor, mas pastoreando, eu consigo identificar isso mais de perto, pastor João. Porque logo quando alguém começa a andar próximo de alguém que murmura, logo ele será um murmurador também. Logo quando alguém começa a andar perto de alguém que fala mal da liderança, Melqui, fala mal do pastor, fala mal dos obreiros, logo essa pessoa vai começar a falar também, porque a gente começa a ficar parecido com quem a gente anda. Eu ando com quem não dizima, logo eu não dizimo também. É por isso, se você puder receber um conselho, ande com quem é cheio da presença de Deus. Ande com quem se relaciona com um bom samaritano. Anda com quem tem intimidade com ele, porque as ações dele vai nos confrontando dia a dia. As ações, os comportamentos vai nos confrontando. E eu vou querendo ser melhor todos os dias. Ande com quem teme a Deus. Ame com quem não negocia a fé. Ande com quem não troca Jesus por nada. Ame por quem ama o próximo, por quem contribui, por quem ajuda, por quem estende a mão. Logo você será parecido. Diga para alguém que está do seu lado, por gentileza, assim: você é referência para alguém. Você é referência para alguém. Diz a história que o pai estava andando na praia, ou melhor, andando em um trieiro. E o pai olhou para trás e disse para o filho: filho, cuidado aonde você pisa. Aí o filho olhou para o pai e disse: pai, cuidado o senhor aonde o senhor pisa, porque eu estou pisando exatamente aonde o senhor está pisando. Você sempre será referência para alguém. Tem alguém que olha para você e quer se inspirar em você. E deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Quando as pessoas que trabalham com a gente, quando as pessoas que se relacionam com a gente, quando a pessoa do nosso ciclo de amizade, da nossa faculdade, do emprego, olha para a gente e diz: eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ela. Ela é uma referência. Ela é a expressão do amor do próprio Deus na terra. Porque me permite dizer, às vezes a gente olha e diz assim: não olha para mim, olha para o autor e consumador da fé.
Isso aí é para um socorro presente. Mas como exemplo de vida, ele não vai conseguir olhar para essas cadeiras e ver Jesus. Ele não vai conseguir olhar para essas poltronas e ver Deus, não. Ele vai olhar para você e ver Deus através da sua vida. Você é referência para alguém. Você é modelo para alguém. Você é representante de Deus aqui nessa terra para alguém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Ande perto de quem ama ao Senhor. Mas o que é lindo, porque essa parábola não termina aqui. Essa parábola não tem um ponto final, como referência do sacerdote e do levita. Essa parábola continua e diz que tem um modelo aqui para ser seguido. Tem um exemplo aqui para ser seguido. Tem uma referência aqui para a gente olhar e dizer: eu quero ser como ele. Eu vou me espelhar nele, eu vou me inspirar nele. Oh glória! A Bíblia diz que pelo mesmo caminho vem o bom samaritano. Ele não era só samaritano, ele era bom. Ele era o bom samaritano. E da mesma forma que tanto para o sacerdote como para o levita tem a expressão vendo, passou de longe. Para o bom samaritano também tem a mesma expressão, vendo, mas se aproximou, movido de íntima compaixão. Eu gosto muito dessa expressão vendo, porque vai falar do olhar. E cá para nós, a gente sabe que o olhar muitas das vezes fala mais do que palavras. A pessoa consegue colocar a pessoa lá embaixo sem falar uma palavra, somente com o... Ela consegue desprezar alguém somente com o olhar. Consegue abandonar alguém somente com o olhar. Mas aqui tem um olhar diferente. Ele viu e se aproximou. Ele viu e não julgou com o olhar. Cantora Sandra, sabe aquele olhar que olha e diz assim, ó, está caído. O olhar não está falando uma palavra, mas o olhar está dizendo, bem feito. Achei foi pouco. Pastor Antônio Márcio, também quem mandou descer de Jerusalém para Jericó? Achei pouco. Sem falar uma palavra, só com um olhar. Quantos de nós já fomos tratados assim, só com um olhar? Só que Cristo está nos dando um exemplo aqui na personagem do bom samaritano, dizendo, não, o meu olhar não é para acusar ninguém. O meu olhar é para ajudar alguém. Eu vou me aproximar. Eu estou vendo. E o meu ver não é para tirar a foto e ser o primeiro a registrar alguém que caiu. O meu ver não é para fazer um vídeo para postar e dizer, olha aí, fulano caiu, está ferido, está machucado. Esse ver de Jesus não é para me ter a oportunidade de ser o primeiro a tirar uma selfie dizendo, olha aí, está caído, está machucado, está todo arrebentado. Porque a nossa geração hoje é essa, sim ou não? É um acidente, ele não se preocupa em dar os primeiros socorros. Ele se preocupa em quê? Registrar. Ele se preocupa em tirar a foto. Recebe essa palavra aqui. Deus não vai permitir você ver ninguém caído à beira do caminho só para você ver.
Deu para entender? Se Deus permitiu você ver alguém ferido à beira do caminho, é porque Ele quer usar as suas mãos, Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar você para olhar para essa pessoa e estender a mão e curar as feridas dessa pessoa. É para se aproximar. Percebe que o olhar de Jesus aqui, ou melhor, do bom samaritano, é um olhar de compaixão e não de condenação. Vou repetir, o olhar do bom samaritano é um olhar de compaixão e não de condenação. Você pode levantar a sua mão para o céu assim bem alto. Deixa eu liberar essa palavra para você, debaixo da autoridade e do poder de Deus que há nesse lugar. Que você nunca perca a sensibilidade do olhar do bom samaritano. Que essa igreja nunca perca a essência do bom samaritano. Que essa igreja seja uma expressão do olhar e do amor de Deus para as vidas dessa cidade, para a vida desse bairro, para a vida das vizinhanças aonde você se relaciona. Você é a extensão dessa igreja aonde você está. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Lá onde você trabalha tem alguém ferida. Lá na faculdade tem alguém ferido. No seu hall de relacionamento, nas suas redes sociais, tem alguém que está ferido, esperando uma ação sua, do bom samaritano, de se aproximar. E eu finalizo essa palavra. Dizendo de 4 atitudes, só passando de 4 atitudes do bom samaritano. Primeira atitude dele. Ele aplica o azeite. O azeite, todos nós sabemos, representa o Espírito Santo. O azeite também era um componente usado muito para curar feridas. Ele arranca do seu alforje, da sua bolsa, da sua mala, do que ele estava carregando. Ele tira também vinho e começa a curar aquelas feridas. O vinho representa alegria. O azeite representa o Espírito Santo. Você sabe o que é lindo aqui? Porque tanto o azeite como o vinho saiu dele para aquele homem. Pastor Éder, ele tinha vinho, ele tinha azeite. Ele não disse: eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o líder, porque ele é cheio da presença de Deus. Eu vou ligar para o presbítero, porque ele é cheio do Espírito Santo. Não, ele tinha azeite. Ele tinha a presença. Ele tinha a alegria verdadeira. Será que se a gente sair daqui hoje, encontrar aí fora alguém ferido, alguém caído, será que a gente vai ter que ligar para o nosso líder, para o nosso pastor? Ou a gente tem a presença do Espírito? Ou a gente carrega a verdadeira alegria? Vai sair de você para quem está ferido. Vai sair de você para quem precisa. Levante a sua mão para o céu. Recebe essa palavra. Porque vai sair de você para quem necessita receber algo de Deus. Terceira coisa que esse homem faz. A Bíblia diz que ele enfaixou as feridas. Escute, as feridas, ele pega a faixa e começa a cobrir aonde estava ferido. Sabe o que o bom samaritano estava dizendo aqui? Eu não vou expor as suas feridas para ninguém.
Eu não vou expor as suas deficiências para ninguém. Eu não vou criar espetáculo na sua deficiência. Eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui. Nossa geração é bem isso. É valorizar as deficiências. É expor a deficiência. E fulano, tem visto? Tem. Não, nem chega perto. E não está sabendo não? Sabe não? Não é de hoje não. Quando Davi resolve abençoar alguém da casa de Saul, ele diz: tem alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Logo Ziba vai dizer: tem. Mefibosete, mas é aleijado dos pés. Davi não está perguntando da deficiência. Davi não está preocupado qual é o problema daquele homem. Ele está dizendo: tem alguém que eu possa usar de benevolência? Mas logo Ziba vai dizer: ele é deficiente, ele tem problema. É porque às vezes as pessoas querem evidenciar as nossas feridas, fazer um espetáculo delas, postar. Só que o bom samaritano está dizendo aqui: eu vou cobrir as suas feridas, porque eu não tenho interesse que ninguém fique vendo as suas feridas. Entenda isso aqui, que não é cobrir pecado não. Nada a ver. Isso aqui é dizendo: eu vou levar você para o lugar certo, para o ambiente de cura, para o ambiente de restauração. Quando chega alguém ferido no hospital, quando chega alguém ferido, ele não fica lá fora exposto, logo já vai para uma triagem, já vai para uma sala isolada, só o médico, o enfermeiro e a pessoa. Eu vou cuidar, eu vou tratar, eu não vou ficar expondo as suas deficiências e as suas feridas. A última lição que eu aprendo é porque o bom samaritano pega esse homem ferido e coloca sobre o seu cavalo e leva-o para uma hospedaria. Era como o bom samaritano estivesse dizendo: agora você não vai para onde você queria ir, você vai para onde eu vou te levar. Agora eu vou direcionar você. Você estava andando sem rumo, você estava andando errante, sem direção, mas eu vou te levar para um lugar de segurança. Você não vai fazer mais o que você fazia. Você não vai em ambientes mais que você ia. Você não vai frequentar lugares que você frequentava, relacionamentos que você tinha. Não, eu vou te direcionar. Olha aqui, imagine a cena, ele colocando aquele homem sobre o seu cavalo e ele agora puxando o cavalo e direcionando para onde aquele homem estava indo, para o lugar de hospedagem, para o lugar de cura, para o lugar de tratamento, para um lugar de segurança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui já foram alcançados pelo bom samaritano? Fique de pé no seu lugar, você que já foi alcançado. Eu encerro agora orando. Mas o bom samaritano está levando. E você que já foi alcançado por ele sabe: quem direciona a sua vida não é mais você. Quem toma as decisões da sua vida não é mais você. É o bom samaritano. O apóstolo Paulo expressa isso muito bem em Gálatas 2:20, quando ele diz: não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais as minhas vontades, não é mais o meu querer, não é mais como eu quero, mas é como Ele quer. É a vontade dEle sobre a minha vida. É Ele que me guia, é Ele que me direciona. Oh glória! O bom samaritano chega no lugar da hospedaria e diz para o dono: cuida dele. Oh glória! Cuida dele. Cuida dele.
Você vai sair daqui ouvindo essa palavra. Cuida dele. Porque quando eu voltar... o bom samaritano está falando aqui de uma prestação de conta quando ele voltar. Ô pastor, cadê aquela família que eu te entreguei? Você está cuidando dele? Ei, irmã, cadê aquela irmã que eu te entreguei? Você está cuidando dela? Ei, cadê aquela família que eu dei para você cuidar? Cadê? Cuida, porque quando eu voltar, eu quero uma prestação de conta. Pastor, você não vai poder justificar. Desde a pandemia ele sumiu. Desde a pandemia ela sumiu. Não sei cadê. O bom samaritano está dizendo, quando eu voltar, eu vou ter uma prestação de conta. Cadê a família que você estava cuidando? Cadê o jovem que você estava cuidando? Cadê a moça que você estava cuidando? E aí, para você que já está restaurado pelo bom samaritano, nessa palavra tem uma promessa de esperança, porque ele diz, quando eu voltar. Ele está dizendo que vai voltar. Que a Assembleia de Deus, Mistério de Madureira, aqui, Catedral Baleia, esteja firme, aguardando a volta daquele que disse, eu vou voltar. Que você não fique cocheando em dois pensamentos, mas entenda, o bom samaritano restaurou as suas feridas e ele diz, eu vou voltar. Feche teus olhos. Pai, obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão. Obrigado pela tua palavra ministrada. O Senhor nos chamou para expressarmos o amor do bom samaritano. Quantas pessoas afastadas, quantas pessoas desviadas, quantas pessoas que foram abandonadas, já orou, já cantou, e está vindo na memória de muita gente aqui, mas porque lá atrás, tomou uma decisão equivocada, tomou uma decisão errada de descer de Jerusalém para Jericó, nunca mais voltou. Mas o Senhor está levantando bons samaritanos aqui. O Senhor está levantando uma geração de bons samaritanos que vai chegar, que tem azeite, que tem óleo, que tem vinho, que tem faixa para atar as feridas e vai demonstrar amor e cuidado até que o Senhor volte para levar toda a igreja. Você que pode dizer glória a Deus. Se você pode, levanta as suas duas mãos bem alto. E você que aguarda a vinda do bom samaritano com muita fé e força, aplaude bem forte ao nome dos reis e Senhor dos senhores. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Ainda em pé, eu pergunto nessa noite, tem alguém aí que ainda não aceitou a este Jesus como Salvador, ou que está afastado do caminho do Senhor? Nesta